Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Também estamos em direto no Facebook. É um programa que pode ouvir a repetição nesta rádio sábado às 12, domingo às 21 horas. Também pode ler na versão impressa no nosso diário daqui da Mediacup, que é o Media Fax. E também pode descarregar o vídeo no nosso YouTube. Fernando Lima, boa noite. Iniciamos o programa numa semana em que morreu um dos maiores astros de futebol mundial, Diego Armando Maradona. É verdade. Eu, aliás, fiquei surpreendido comigo próprio, porque não pensava que ia ficar tão emocionado com a morte do Maradona. Mas o Maradona é daqueles ídolos da nossa juventude que não podemos ficar indiferentes, assim como não fiquei indiferente com Eusébio, que tive o privilégio, o prazer de ver jogar em filme, nem em televisão, em filme, mas sobretudo tive o prazer de conviver em longas noites de Boémia com o Eusébio. Ele era um compincha fantástico nessas noites de Boémia. Aliás, a propósito do Maradona, mas contando uma história do Eusébio, uma vez estávamos aqui num hotel da cidade e estávamos a tentar convencer ele vinha a Moçambique a convite do presidente Cavaco Silva. Aliás, ele tinha também nacionalidade portuguesa. Estávamos a convencê-lo porque aqui ia à presidência, à Ponta Vermelho, a um banquete de Estado. E ele disse assim: vocês não estão a imaginar, eu sou o único preto na delegação portuguesa. Se eu falho, toda a gente vai notar que eu faltei à recepção, portanto, eu não posso falhar a esse banquete. Mas, pronto, é assim, o Maradona, e ao contrário daquilo que a imprensa escreveu da mão divina e a mão de Deus, não pode ser reduzido ao golo que marcou a Inglaterra. Ele era uma pessoa fantástica, fenomenal, e pronto, costuma-se dizer agora, hoje, o modelo do futebolista são estes futebolistas do 1,90m, aqueles touros, as pessoas que fazem a musculação no ginásio. O Maradona era uma pessoa muito baixinha, uma pessoa que cresceu num subúrbio popular, e vimos as imagens das televisões mundiais e das televisões da Argentina. Houve uma comoção, como aliás já era esperado, houve uma comoção nacional pela morte. Portanto, as pessoas choravam nas ruas como se tivessem perdido o filho, o pai, a mãe. Portanto, é um herói nacional. Ou seja, pronto, eu sou crítico do futebol e de algumas situações desviantes provocadas pelo futebol, mas tenho que aceitar que o futebol é também cultura de massas, e não estar atento ao fenómeno do futebol enquanto este fenómeno cultural de massas é não sentir aquilo que é a sensibilidade popular em relação a este desporto tão particular. E, portanto, sim, foi terrível, embora sabíamos que isto poderia acontecer a qualquer momento, porque, infelizmente, o Maradona era muito excessivo e vivia, digamos, no fio da navalha, nomeadamente consumo de drogas, de álcool, enfim. Muitas atitudes desviantes, comportamentos desviantes ao longo da sua vida, mas é assim, cada um é como cada qual, e só temos que aceitar as pessoas nas suas diferentes vertentes, e tudo isto
não nos faz esquecer a magia do futebol, seu, a magia do Maradona e do seu pé esquerdo. Muito bem, Fernando Lima, depois dessas notas prévias, hoje, caros ouvintes e telespectadores, é um programa onde vamos olhar, vamos comentar as declarações do presidente Nunes em relação à imprensa e às redes sociais. Vamos olhar para o negócio dos recursos minerais em Manica, tal corrida ouro naquele ponto do país. Também vamos ver este documento da junta militar que finalmente veio ao público e finalmente vamos olhar para esta testagem da vacina contra a ébola que Moçambique está a fazer. Mas antes de entrarmos para estes temas que alinhamos para este programa, Fernando Lima, vamos ao seu tema de semana, que é isenção do IVA. Bem, o Parlamento aprovou esta semana o prolongamento da isenção do IVA, 17%, sobre o preço de venda destes produtos, portanto, isenção desses 17% para 3 produtos: óleos alimentares, sabão e açúcar. Primeira questão que anoto é a unanimidade no Parlamento em relação a esta isenção. Isto sim, e a tónica dos discursos das 3 bancadas, que é o apoio ao consumidor na isenção destes impostos. E claro que isto tem reflexos em termos de inflação e do custo de vida. De qualquer forma, eu não sou um populista e, portanto, não acho que os preços têm que ser mexidos artificialmente. Aliás, isto não é um custo, é um imposto sobre um produto. Portanto, são categorias diferentes em termos económicos. De qualquer forma, não podemos ver a questão do IVA só do ponto de vista de custo de vida para o consumidor. Os impostos têm uma determinada função, não só em relação à coleta de receitas para o Tesouro Público, portanto, são estas receitas que fazem andar o país, com que o Estado paga as suas despesas que nos permitem ter estrada, ter posto de saúde, ter escola e mais uma série de benefícios que o Estado tem a obrigação de providenciar aos seus cidadãos, mas na vertente específica da indústria, esta isenção devia assentar numa política específica para se desenvolver a indústria. Sabemos que um dos argumentos do açúcar é que esta indústria precisa de ser acarinhada, porque toda a região produz açúcar e produz açúcar a preços mais baixos que Moçambique, mas é preciso que se refira que a indústria do açúcar em Moçambique, segundo os próprios especialistas, tem que ter níveis de produtividade e de competitividade muito mais altos, o que não acontece. E, portanto, não é com isenções que o açúcar moçambicano vai ganhar competitividade. Ou seja, não tem que beneficiar, essa isenção não tem que propriamente beneficiar os grandes importadores que importam, tem de beneficiar o produtor interno. Sim, não. Sobretudo sabão, óleo também. Beneficiar o produtor interno e fazer pressão também sobre o produtor interno a dizer não é com a isenção dos 17% que você tem que melhorar, você tem que analisar a sua estrutura de custos e tem que ser mais eficiente, produzir um produto mais barato para ele ser competitivo e para, o mercado ser regulado não com a repressão nas fronteiras, e isto não significa que esteja contra a atividade aduaneira ao longo das fronteiras, tem desempenhado um papel muito importante neste aspecto particular do açúcar, ou seja, a indústria do açúcar inclusivamente ajudou a financiar a logística dos próprios serviços aduaneiros para exercerem estas patrulhas de fronteira, mas é preciso também atuar na estrutura de custos do açúcar, ou seja, há gorduras na indústria do açúcar. Depois, a questão dos óleos e dos sabões, que são
duas vertentes da mesma indústria, que podemos dizer que é a indústria das oleaginosas, que é a isenção do IVA é para beneficiar os importadores ou é para beneficiar e encorajar uma indústria nacional? Não sou eu que o digo, é o próprio Ministro da Agricultura. Ou seja, estamos a tirar o IVA que é para aqueles indivíduos que mandam vir o óleo da Tailândia, da Indonésia, do Vietnã, da Índia, para vir vender aqui, ou é para termos mafurra, soja, coco e outros óleos nacionais a beneficiarem desta isenção, portanto, ser um incentivo para os produtores colocarem os seus óleos no mercado. E, portanto, sem este esforço complementar, sem este papel do Estado na promoção destas indústrias, isto só, e acho que o ministro Malayan disse qualquer coisa que eu não sei, acho que não estou muito de acordo, que o facto de cair o IVA incentiva o consumo desses produtos, portanto o Estado vai buscar o dinheiro mais receitas. Nas receitas. Isso é meio falacioso, uma vez que sabemos como é que as empresas fogem a esse imposto sobre o rendimento e, portanto, o Estado tem uma atitude muito mais agressiva na coleta do IVA do que no imposto sobre o rendimento, uma vez que todos sabemos, aliás, com o imposto de 32% sobre os rendimentos, quem é que não foge aos impostos? Outra coisa é o próprio IVA, a taxa do IVA a 17% é muito desmotivadora e muitos operadores, muitas empresas e empresários defendem que o imposto do IVA devia estar em mais consonância com a região. 14%, por nomeadamente os 14% e não os 17%. Mas nós sabemos como os Estados recorrem a impostos como o de valor acrescentado exatamente para equilibrar as suas finanças. O outro problema do VAT, em termos de matéria de impostos, é que o VAT é um imposto indireto. Logo, é um imposto transversal, no sentido que, ricos ou pobres, todos temos que pagar IVA. Resultado, os 17% têm mais impacto sobre as famílias de menores rendimentos do que as famílias com mais rendimentos. E quando hoje toda a gente se questiona se há políticas em Moçambique para diminuir o fosso entre ricos e pobres, também nas políticas fiscais, nas políticas de impostos, se ameniza ou aumenta o fosso social entre aqueles que têm mais rendimentos e menores rendimentos. Portanto, também, aliás, os impostos são exatamente uma boa política de impostos, é uma política que favorece este nivelamento social. Não resolve tudo, mas pode contribuir. Por isso mesmo que nós vemos nos parlamentos exatamente os partidos de esquerda, os partidos que habitualmente têm políticas para as classes mais desfavorecidas, a defenderem este tipo de políticas, tentando penalizar exatamente os segmentos mais afluentes, com mais rendimento, o que, por exemplo, nos Estados Unidos é um contrassenso. Os presidentes republicanos todos acham que têm que cortar os impostos aos mais afluentes, porque acham exatamente que, estrangulando aqueles que produzem a riqueza, estão exatamente a estrangular a criação de riqueza. Ou seja, são pontos de vista filosóficos ou em termos de matéria fiscal, em que há um grande fosso entre a maneira de se verem estas coisas nos Estados Unidos e geralmente na Europa, onde a concepção do welfare state, portanto
o estado de justiça social é mais forte que nos Estados Unidos. Este prazo do 2023 considera razoável para haver uma recuperação? Não é preciso ser muito clarividente para sabermos porque o 2023. Portanto, em 2023, em princípio, já está entreaberta aquela torneirinha do gás. Portanto, o Estado pensa que até lá vai empurrando a situação com o umbigo e em 2023 eventualmente pode estender a isenção porque tem outras receitas adicionais. Por outro lado, e os próprios efeitos colaterais do Covid-19 dão algum conforto em termos de perspectiva para 2021, que uma série de alívios de conjuntura decretados pelas instituições financeiras internacionais e os próprios doadores, neste caso os credores de Moçambique, que podem manter um alívio importante. Moçambique continua em discussão com o Clube de Paris não para a eliminação da dívida, mas para o protelamento da dívida, do pagamento da dívida e, em princípio, há essa percepção que a bonança dos alívios e de conforto internacional se estenda durante todo o ano de 2021. Claro que Moçambique não tem este conforto de receitas que permite perspectivar esta situação no longo prazo. Tem que navegar um pouco à bolina, ou seja, tem que navegar tendo a costa como rumo, ou seja, o curto alcance. São as situações nossas de conjuntura, mas esta questão do diferimento do pagamento para 2023 tem exatamente este objetivo e este efeito. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora entrar para os nossos principais temas. Vamos olhar para os pronunciamentos do Presidente da República que foram feitos durante o Conselho Coordenador do Ministério das Forças de Defesa e Segurança. Ele referiu-se aos órgãos de comunicação social que, consciente ou não, fazem a agenda, fazem o jogo dos jihadistas em Cabo Delgado. Como é que analisa estas declarações do Presidente? Considera que isto é um atentado à liberdade de imprensa e de expressão? Antes de começar por aí, ou seja, chegar à conclusão final, e depois de uma série de declarações contundentes, claramente negativas e muito críticas em relação ao pronunciamento do Presidente Nyusi, eu gostaria, acho que é importante colocar as questões em contexto. As Forças Armadas têm estado perante um escrutínio muito negativo da opinião pública. Não apenas e também é preciso traçar uma linha de separação entre redes sociais e, ou vamos lhe chamar, mídias convencionais, embora isso hoje não sei se existe uma fronteira entre um jornal e as redes sociais, embora eu acho que um jornalista é um jornalista, uma pessoa que escreve nas redes sociais no Facebook não é um jornalista e não deve haver esta confusão. Então, eu penso que há um esforço do governo, do partido que dá apoio ao governo, agora é quase como uma minuta oficial. Sempre que há um discurso tem que se enaltecer o papel das Forças Armadas, tem que se falar da bravura, tem que se falar da coragem, tem que se dar incentivo. Porquê? Porque do outro lado há um pouco também este sentimento, que é um sentimento genuíno, não é fabricado, que é: nós estamos aqui a morrer, estamos a sofrer, temos uma logística muito deficiente e aqueles lá de Maputo
em vez de nos acarinharem, estão sempre num bota abaixo a dizer que somos os piores do mundo. Claro que isto depois é ampliado pelas redes sociais, pelos comentários pouco abonatórios, nomeadamente foi atacada esta aldeia, os primeiros a fugir foram os militares, foram os polícias, enfim, isto é o lugar comum. Portanto, este pronunciamento tem como base esta conjuntura de haver uma atitude negativa em relação às forças de defesa e segurança, tem como pano de fundo também esta conjuntura que é preciso fazer um grande esforço para incentivar as forças de defesa e segurança. E onde é que o Presidente vai fazer estas declarações? Exatamente junto das altas patentes do Ministério da Defesa. Então, há um discurso... Mas não há uma outra forma do Presidente fazer esse tipo de pronunciamento? Já lá vamos, Francisco. Existe aquela, eu às vezes gosto de citar esta música ou esta letra do Chico Buarque da Holanda, que fala da genie, da maldita genie, que é boa de bater, que é boa de curtir. Ou seja, quando o Presidente tem que olhar e tem dois pratos na mesa, tem um exército com problemas de disciplina, de moral, de logística, e tem estes malvados dos jornalistas, claro que é mais fácil bater nos jornalistas do que bater naqueles que, em última análise, têm que garantir a soberania do país. Agora, o facto de haver esta situação de que é muito mais fácil, em termos de poder, em termos de governo, bater nos jornalistas, isto informa de perigos e de eventuais consequências muito gravosas, porque isto, por exemplo, pode ser interpretado como a abertura da caça aos jornalistas. Ou seja, estamos na época da caça porque, digamos que os militares que se oficiaram o Ahmad Abubakar vão ficar mais à vontade para encontrar mais Ahmad Abubakars e Mbaruks e germanos, isso para maltratar, porque tiveram, digamos, esta carta branca para andarem a perseguir esses tais antipatriotas e esses tais indivíduos que desinformam as pessoas. De qualquer forma, lendo atentamente, e não estou a desculpabilizar este discurso, que é infeliz do Presidente, mas eu tenho para mim que uma parte das palavras do Presidente é claramente dirigida para aqueles segmentos das Forças Armadas que durante meses a fios, se não anos, eles é que andaram a colocar estes vídeos nas redes sociais. Ou seja, não me parece que sejam civis que filmaram todas estas ocorrências, quer cortes de orelhas e de cortar pescoço e de dar os 36 tiros naquela senhora. Não me parece que sejam vídeos de civis, mas dentro da corporação. Então, uma parte, claramente para mim, uma parte daquele discurso é no sentido de as Forças Armadas também serem um pouco mais disciplinadas e não serem eles a fonte primária de informação negativa sobre as Forças Armadas. Agora, questões de fundo no concerne à liberdade de imprensa. Primeiro, não me consta e não conheço nenhuma lei que dá este livre-arbítrio às Forças Armadas para andar a perseguir jornalistas. Não faz parte das atribuições das Forças Armadas e criar estes incentivos cria precedentes muito complicados. 2,
em termos de imagem internacional, nós ficamos sempre com aquele sentimento de perseguição das instituições internacionais que estão sempre a baixar os nossos índices em termos de direitos humanos, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. São este tipo de declarações, mesmo que sejam inconsequentes em termos práticos, que depois causam danos reputacionais ao país, porque isto vai entrar naqueles índices, nomeadamente até o Presidente encoraja a perseguição dos jornalistas. Portanto, não é incontornável que isto vai acontecer, que isto vai provocar danos. E só espero que o Presidente tenha a capacidade de emendar a mão em relação a este discurso. Porque, num passado recente, o fez. Claramente. Quando fez aquele discurso que foi interpretado como um ataque ao Bispo de Pemba. Os cachorros ficaram logo ativos na rua para exigirem a própria expulsão do Bispo de Pemba. O Bispo de Pemba já era um negreiro, o pior negreiro de Moçambique, defensor do esclavagismo, enfim. Houve a completa demonização do Bispo de Pemba. E o Presidente, apercebendo-se disso, apercebendo-se dos impactos internacionais, nomeadamente junto do Vaticano, destes ataques contra o Bispo, foi à casa do Bispo para discutir a situação de Pemba, e eu acho que isto foi importante, foi um gesto de humildade, todo mundo ficou e acalmou, para consumo público, acalmou os ânimos, mesmo do ponto de vista dos próprios pronunciamentos do Bispo de Pemba. Sinto que o Bispo Luís Fernando está muito mais comedido nos seus pronunciamentos do que fazia públicos. Mas é uma clara evidência que o Presidente não só reconheceu os seus excessos, como também, neste caso específico, mandou de volta, não sei se a pontapé ou não, mas mandou de volta os cachorros ao canil, e o Bispo exerce as suas atividades pastorais sem ser incomodado por estes auto-eleitos comentadores governamentais. Que até agora que estamos a gravar, estamos no ar, estamos em direto no programa 20:15, ainda não lemos nenhum comentário destes cachorros que o Fernando Lima fazia referência em relação à bateria de ataques que o Presidente está a ter depois de ter feito aqueles comentários. Exatamente, porque eventualmente ainda estão à espera de orientações. Ainda estão lembrados das caneladas que receberam na situação do Bispo Luís Fernando. Portanto, desta vez estão um bocadinho mais cautelosos, precisam de orientações específicas, tipo o final do Casablanca, disparem sobre os criminosos habituais. Ou seja, há aqui em Moçambique uns eleitos que devem merecer sempre a fúria e a vergasta destes comentadores afiliados ao partido no poder, para que comecem a surgir os artigos. Não me surpreenderia que isto venha a acontecer nos próximos dias, mas claramente penso que ainda não receberam as tais orientações, porque os tiros sobre o Bispo foram claramente tiros de franco-atiradores e não, tanto quanto eu sei, não foram tiros ditados por orientação. Ou seja, há aquelas pessoas que pensam que sabem ler nos lábios do Presidente. Portanto, eles sentem-se à vontade de logo interpretarem, mesmo que agora usemos máscara, eles sentem que podem interpretar os lábios do Presidente para desencadear
estes ataques. E às vezes saem-se mal. Saem-se mal, e neste caso saíram-se muito mal quando o Papa Francisco decidiu intervir na contenda. Aquele telefonema para Pemba foi um aviso muito, muito claro e muito direto. O poder aqui apercebeu-se, digamos, da burrada e dos problemas em que estava envolvido, mais uma vez, e já disse isto várias vezes, um Papa que se pôs a jeito de ser criticado porque veio a Moçambique em pleno período eleitoral e a sua visita só teve benefícios para a Frelimo e para o candidato presidencial da Frelimo. Só o último comentário em relação a este assunto. Estas delegações do Presidente são feitas numa altura em que está a caminho do Parlamento a Lei de Comunicação Social, que vai substituir a Lei de Imprensa 18/91. Este tipo de pronunciamento, Fernando Lima, no momento também que estamos a viver, estamos também a debater o estado atual da liberdade de imprensa em Moçambique, não pode potencialmente levar com que alguns deputados do partido Frelimo sintam-se tentados a adotar articulados mais repressivos na comunicação social. Eu esta semana estive num seminário em que esteve presente o Iricino Salema e o Jeremias Langa, que são pessoas que falam à vontade e têm à vontade suficiente e conhecimento para se pronunciarem sobre esses temas. E eu retive exatamente essa preocupação, que não há serenidade conjuntural para se debater neste momento uma alteração à lei de imprensa ou à lei da comunicação social que não seja para penalizar ou potencialmente penalizar a comunicação social. Portanto, não há serenidade para essa discussão. Há claramente um ambiente muito emocional e claramente pode haver grandes boleias, nomeadamente por parte do Partido Frelimo, para se aproveitarem do momento e para fazerem pressão para se alterar o texto da lei, que é um texto mais ou menos que não se afasta muito da lei de 1991. Mas, digamos que os tempos não atravessamos um bom momento para que haja a necessária serenidade no Parlamento para se discutir este assunto. Portanto, eu diria que devemos ficar preocupados que esta lei vá ao Parlamento nesta altura específica. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos, caros ouvintes e telespectadores, para comentarmos sobre os recursos minerais na província de Manica. Os pontos de Fernando Lima. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, só uma nota de rodapé para terminarmos neste primeiro assunto que estávamos a discutir. Este pronunciamento do Presidente também pode ser enquadrado neste grande drama de que não controlam a informação como controlavam no passado. Absolutamente. Aliás, eu espero que à porta fechada alguém de bom senso no Ministério da Defesa tenha levantado este tema para se exatamente estabelecerem diferenças abissais entre aquilo que se passava na guerra com a Renamo e naquilo que se passa hoje. Não porque haja particular simpatia por essa onda de violência com inspiração confessional, mas é porque hoje a informação circula de outra forma e a uma velocidade estonteante. Mesmo que não seja uma coisa que chega
notícias, qualquer pessoa que é tirada, por exemplo, de um autocarro, essa notícia está 2 minutos depois, está nas redes sociais. Ontem aconteceu aquele assassinato em Lixinga. Em minutos, toda a gente estava a acompanhar, não só com os vídeos onde decorreu o atentado, como depois as fotografias da antiga deputada que foram colocadas, inclusivamente com declarações dos seus familiares. Isto foi obra de jornalistas? Não. O fenómeno do cidadão repórter hoje está em todo lado, incluindo nos teatros de guerra. E os militares têm que, de facto, ser retreinados a não terem também esta tentação de serem os cidadãos repórteres, porque eles acham, em última análise, porque têm pouca preparação, que têm os seus momentos de glória fazendo os filmes de si próprios na campanha de Cabo Delgado, não tendo sequer em conta que determinados vídeos são comprometedores para a reputação da atuação das Forças Armadas, ou seja, há um estatuto que é reconhecido ao inimigo, com ou sem Convenção de Genebra, e que não pode ser nunca esquecido por quem vai a uma operação ou está envolvido numa operação militar, independentemente de ter o estatuto legítimo de defender a soberania do país. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso segundo tema. Temos muito pouco tempo. Há um saque que pode estar em curso nos recursos minerais na província de Manica, sobretudo no distrito com o mesmo nome, protagonizada pela elite predadora conectada no partido governamental. O Savana está 2 semanas a seguir este assunto. É a elite rendeira, Fernando Lima, que fica com as licenças e depois passa a terceiro. São vários distritos que estão-se a transformar em grandes buracos e os cursos de águas completamente contaminados na província de Manica. Francisco, isso mostra como o nosso capitalismo é tão primitivo, é tão incipiente e, portanto, a base do desenvolvimento da acumulação é completamente artesanal, para ir de encontro ao tipo de garimpo que se faz nessas concessões. E nós já vimos esse filme nas licenças da pesca, nas concessões florestais e agora no garimpo. É de partir o coração as imagens que temos, por exemplo, da província de Manica, muito em Nampula, mas provavelmente mais dramático em Manica. Porquê? Por causa de muitas regiões que são regiões montanhosas e, portanto, o efeito do garimpo desempreado cria grandes problemas de erosão, sobretudo na época das chuvas. Por exemplo, naquela área de Dombe, isso era fantástico como os camponeses ou os pequenos agricultores fazem produção de banana em costas de montanha. Ora, se deixa de haver a própria agricultura, já é um problema em termos de erosão. Se a agricultura é substituída pelo garimpo, isto é um convite a uma erosão acelerada e destruição dos solos em Moçambique. Por exemplo, temos que nos questionar se o país deve comportar todos estes projetos de areias pesadas, nomeadamente projetos de areias pesadas em áreas que têm um grande potencial turístico. Afinal, o que é mais importante? Não mexer nos cenários naturais e explorar esses cenários naturais com atividades complementares, nomeadamente o turismo, as atividades contemplativas, nomeadamente o mergulho, os passeios, a indústria das aventuras, tudo isto, ou meter todas estas máquinas que nunca sequer Moçambique nem sequer
consegue fazer estas empresas cumprir aqueles protocolos de proteção ambiental, nomeadamente repor os solos como estavam antes de começar a exploração. Mas aqui não estamos a falar apenas disso. Estamos a falar de um elemento muito mais dramático. E voltamos ao cenário do capítulo anterior. Estes moçambicanos, afinal, não têm respeito pelos libertadores. E nos libertadores está sempre toda esta auréola heroica em relação às forças armadas. Ora, a questão deve e pode ser vista no reverso da medalha. Afinal, os libertadores são aqueles que estão por detrás dos que estão a esventrar os solos de Moçambique, que estão a poluir os rios. Por exemplo, em Manica existe uma afluente indústria de água mineral, onde há relatórios formais dessas mesmas empresas de águas minerais a alertar as entidades governamentais que, se não houver controle sobre as atividades de mineração e de garimpo informal, estas indústrias vão fechar. Então, a questão é, a opção tem que ser o garimpo ou é água mineral? E é muito difícil, na atual conjuntura, claro, é muito difícil a convivência com estas duas atividades. Mas parece, acontecendo que as autoridades governamentais fecham os olhos a essas atividades, aqueles que pagam impostos e que tentam desenvolver as suas atividades dentro da formatação legal que é permitida pelas autoridades, esses é que se sentem desencorajados nas suas atividades, porque as outras pessoas que estão na mão de cima e aparentemente têm mais proteções. Então, temos um cenário, e parece-me que este cenário é muito importante, em que aparentemente, e este é sempre o drama das televisões, as televisões chegam a um sítio de garimpo e limitam-se a filmar estas pessoas andrajosas que de tronco nu, sem sapatos, estão ali a exercer. Estes artigos do Savana têm este elemento muito interessante e muito importante, que é cavar ou garimpar informativamente por detrás dessas pessoas que estão a trabalhar sol a sol. Afinal, os tais de informais, os tais que são pessoas que as autoridades não conseguem controlar, têm atrás de si essas pessoas que foram buscar as licenças e este também é outro... Isto revela também um pouco de deficiência nesse setor, mas deficiências politicamente controladas. Francisco, nesse setor de concessão de licenças. Não, é essa a questão. Quem é que se vai atrever a dizer não. O senhor... Ou seja, e esse é o problema, e este é o problema que muitas pessoas, até com um perfil incontornável de honestidade, dentro da Frelimo não percebem. O facto de uma pessoa ser filho de ter um nome sonante na trajetória ou no portfólio dos libertadores, esta pessoa, à partida, tem mais vantagens, e isso é que está incorreto, tem mais vantagens de obter a concessão do que as outras pessoas que não são filhos de ninguém. Quando eu digo não são filhos de ninguém, são sempre filhos de alguém. Mas o seu nome não diz nada. Não tem nenhuma estrela a brilhar na testa. E isto é o tal... Vamos desembocar aonde? Vamos desembocar exatamente na tal de exclusão, na tal questão que as oportunidades não são iguais para todos. Vamos desembocar depois na própria justificação de violência, na ausência de oportunidades
iguais para outros, para além de outros problemas. As pessoas fazem garimpo porque não têm outras atividades. As pessoas roubam cantoneiras, roubam fio elétrico, roubam a própria sinalética vertical das estradas para fazer panelas, porque não têm outras atividades ou porque essa sinalética dá mais proventos do que cultivar a terra, por exemplo. Portanto, são fenómenos complexos que têm que ser geridos e temos que estar atentos a esse fenómeno. Acho que foi o antigo presidente que disse que não devemos ter vergonha de ser ricos. Tudo bem. Quem não gosta, quem não quer ser rico, quem não quer trazer renda para casa, quem não quer proporcionar melhor vida à sua família. Mas há muitas formas de fazer riqueza, de ter renda, de contribuir para a renda familiar. Este vale tudo. Ou esta situação de que os mais poderosos se podem chegar mais à frente do que os outros é uma situação da qual poderemos pagar uma conta muito pesada. Ao contrário do que essas pessoas pensam, o povo está a ver, já percebeu e sempre compreende quem são os beneficiários dessas situações. Mas é muito hipócrita que eu obtenho a licença, mas depois, e não é racismo nem chauvinismo, quem está lá a explorar é o chinês e é o sul-africano. E eu vou vivendo de renda. Afinal, o sul-africano não pode fazer associação com os próprios nativos da região. Porquê? Porque é aquilo que alguém já disse, é a tal teoria do chico-espertismo. Eu sou mais esperto que os outros, portanto tenho os meus contactos, trago os meus chineses e, portanto, passo a perna, passo por cima sobre os locais, os nativos, ou o que quisermos chamar, que ficam a bater palmas ou ficam a pensar de como vão reagir perante esta situação, porque isto provoca claramente convulsões sociais nos locais onde acontece este garimpo. Chegamos a uma situação em Namanhumbira que as pessoas que provocam de tempos a tempos as invasões da concessão da Muiriti ou da James da Demeret chegam a atingir milhares de garimpeiros. É impossível uma força policial controlar este tipo de multidão, a não ser que estejam dispostos a, no fim do dia, contabilizarem alguns mortos, o que, mais uma vez, vai impactar na reputação das autoridades, porque no fim do dia, se há meia dúzia de garimpeiros informais que morreram numa avalanche de uma mina, que morreram porque houve uma inundação repentina daqueles rios que habitualmente estão secos, o dedo acusador nunca vai para a irresponsabilidade dos garimpeiros, vai sempre para o governo, porque no fim do dia foi o governo que permitiu isso. Foi sobre o governo que todos os olhares se concentraram quando morreram mais de 100 pessoas que estavam a roubar combustível naquele caminhão-tanque de teto. Porquê? Porque as autoridades sempre souberam deste tráfico de combustível ao longo dos corredores internacionais, faziam vista grossa e também se beneficiavam porque tinham a sua comissãozinha. Aliás, aquele caso de Caprizães começou com uma pequena carrinha com um tanque e uma motobomba a
a bombar combustível do grande caminhão-tanque. E foi o curto-circuito na pequena motobomba que provocou aquele problema das explosões e do incêndio. Até um atual edil em Tete que foi ligado a este roubo de combustíveis em Tete. Mas, Fernando Lima, temos pouco tempo. Vamos a um outro tema, que é o documento da Junta Militar. Muitos dos elementos que andam naquele documento já debatemos aqui no programa, mas finalmente este documento já se conhece publicamente o conteúdo, que Mariano Nhongo, líder do governo, exigia que o governo o publicasse. O governo formalmente não publicou o documento, mas o mesmo acabou vazando para as redes sociais. Tem a data de 30 de setembro de 2019, ou seja, antes das eleições de 2019 que aconteceram em outubro. Um dos pontos é que a junta militar exige a incorporação, e isso deve-se ficar ao nível de topo, Ministério do Interior, Ministério da Defesa e o CIS. Essas exigências, Fernando Lima, não são novas, já Afonso Dhlakama havia as colocado por cima da mesa. O DDR está em marcha. O DDR está em marcha, mas o primeiro comentário que eu tenho a fazer este documento é que não me quer parecer que o sítio onde está o Sr. Nhongo tenha uma boa máquina de fotocópias e bons computadores. Portanto, às vezes há coisas que se escrevem direito por linhas tortas. Para dizer o seguinte, que alguns capítulos, nomeadamente esse, tem, para mim e na minha análise, tem uma mão de outros simpatizantes da junta militar que não aqueles que estão na mata. E sobre as questões das posições, nomeadamente aquele capítulo que refere que, independentemente dos resultados eleitorais, temos que ter postos no governo. É assim, eu não ouvi dizer, o presidente Dhlakama, aliás, acho que tu estavas comigo quando estávamos a falar com o presidente Dhlakama, ele dizia, esta proposta já me foi formulada, eu próprio a recusei, porque no dia que eu indicar meia dúzia de nomes para o governo da Frelimo, estas pessoas deixam de ser da Renamo. Portanto, eu não posso estar de acordo com a inclusão de alguns nomes da Renamo num governo da Frelimo. Portanto, parece-me que há alguém que quer, no meu ponto de vista, alguém que quer apanhar boleia a partir da junta militar. Todo o resto do documento me parece bem estruturado, no sentido de que corresponde às exigências que o comando, que o Estado-Maior das Forças Armadas da Renamo fez ao Ossuf Momad no decorrer do Congresso de janeiro de 2019, se aliás, ainda bem que toca essa parte do Congresso e a exigência dos militares. É que neste documento está lá escrito que o Conselho Nacional, que reuniu após a morte de Dhlakama, decidiu que no Congresso 50% dos votos viriam dos militares e 50% dos civis. E a junta militar neste documento diz que isso não aconteceu por uma gaivice, entre aspas, do Ossuf Momad e de quem estava a dirigir o processo eleitoral. Fernando Lima esteve a cobrir este congresso em Gorongosa, apercebeu-se deste facto? Claramente, aliás, na grande noite eleitoral, que surpreendeu muitos dos delegados, porque não estava previsto que as eleições ocorressem naquela noite. Esta eleição foi seguida de uma longuíssima reunião das Forças Armadas, do Estado-Maior das Forças Armadas, ou do Comando das Forças Armadas da Renamo, com o Ossuf Momad. E não tenho os detalhes, não preciso de ter os detalhes, mas as declarações
que foram feitas no Congresso, não para o público, no Congresso, foi exatamente no sentido de que Ossuf Momad deveria respeitar aquilo que eram as posições de Afonso de Acama e não se ficaram por aqui. Detalharam todas essas proposições, nomeadamente a inclusão nos escalões de topo das Forças Armadas e dos serviços de informação. De informação. Portanto, isto não é uma grande revelação, foi escrito na altura, foi dito na altura e, de algum modo, claramente, Ossuf Momad teve sempre, desde o Congresso, em todos os contactos e negociações com o Governo, uma atitude muito mais soft, mais macia ou maleável em relação a estas coisas. E estamos a assistir, neste momento, em que, basicamente, todos aqueles que estão a ser desmobilizados não é para entrarem no exército ou na polícia, mas é para regressarem à sua vida à vida civil. Daí que existe a outra componente, e também é uma componente controversa, que muitos pretendiam que aqueles que passaram à reserva, que estão na reforma, fossem de novo reavaliados para ver se voltavam a estas instituições. Aliás, num determinado momento, o presidente Nyusi disse que isto lhe parecia uma batota e pouco sério fazer voltar as pessoas que estavam na reforma à vida ativa por força da desmobilização atual destas forças. Só para fechar, Fernando Lima, este documento dava 10 dias, exigia que em 10 dias o presidente Nyusi se pronunciasse. Já falamos que o documento é de antes das eleições e não houve nenhum pronunciamento público do presidente em relação a este assunto. Uma gestão antecipada por parte do governo não teria evitado que a junta militar decidisse protagonizar ataques como um instrumento de pressão, ou o governo achou que este é um problema interno da Renamo Arnama que devia resolver? Eu penso que houve alguma incapacidade de análise em relação a este fenómeno. O fenómeno foi claramente minimizado